Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. O tema de hoje interessa a todos nós, como cidadãos, pais, mães, enfim, é a segurança pública, um grande desafio para o nosso país. E nós estamos percebendo nesse momento de transição de governos que, obviamente, cada governante, tanto na esfera federal, essa governante no caso, e cada governante nos estados está tomando o pé de situações, enfim, e algumas mudanças estão acontecendo. Claro que a gente quer que elas sejam positivas, mas nem todas são populares. Por exemplo, quando se fala em congelamento ou redução de orçamentos, o que pensar diante de uma situação que a nós já parece tão caótica. Então, fique ligadinho com a gente, que você vai ter, inclusive, bastante orientação em como se proteger um pouquinho também, como agir, por exemplo, como se proteger diante do risco de balas perdidas. O programa está muito bom, excelentes convidados. A gente vai informativo, volta já já debatendo. Nos últimos anos, a questão da segurança pública passou a ser considerada um problema fundamental e o principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais em nossa história recente esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral. Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, sensação de insegurança, dificuldades relacionadas à reforma da justiça criminal, à violência policial, a superpopulação nos presídios, corrupção, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de consolidação política democrática no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de homicídios no mundo. De cada 100 assassinatos no mundo, 13 são aqui. Em 2014, o país teve o maior número de pessoas mortas em um ano, chegando a 56.337 mortes. Nós sabemos, claro, que o nosso país é grande, mas muitas dessas estatísticas, com certeza, levam em conta a proporcionalidade. E até nesse sentido, me parece que nós somos campeões, ou seja, alguma coisa tem que mudar. E a verdade é que eu creio que a maioria de nós fica pensando, o que eu vou fazer? Então, um pouco daquilo que a gente quer hoje trazer nesse programa envolve também esse posicionamento pessoal do cidadão, embora que a gente sabe que muitas questões são atribuições realmente do poder público. E temos aqui estudiosos, pessoas que inclusive fazem parte, que vão poder ajudar a gente e esclarecer o assunto. Conosco, que prazer receber Marta Rocha, que é formada em Direito, é delegada de Polícia e assume agora o primeiro mandato de deputada estadual aqui pelo Rio de Janeiro. Bem-vinda, muito bom tê-la aqui no Cabeça para Cima. Obrigada, uma alegria estar podendo estar aqui discutindo um tema tão importante como esse. Com certeza. Quantos anos já de polícia? Eu tenho 31 anos Uau. de Polícia Civil, né? Eu entrei na Polícia Civil como escrivã de polícia e sou delegada há 24 anos. Tem uma carreira, portanto... Sim, eu costumo dizer que eu cresci e envelheci na Polícia Civil. Olha só. Olha só. E agora está enveredando por um caminho um pouco diferente, interessante, eu creio. Como é que lidar, digamos assim, um conhecimento, uma vivência, no sentido de tentar aplicar nesse novo fórum, acho que experiências que são bem sem dúvida nenhuma, eu acho que estar como deputada estadual é tratar, no âmbito da sua competência, de um tema, por exemplo, como segurança pública, né? Então, eu acredito que essa experiência de 31 anos, trabalhando em delegacia, tendo a felicidade de ter exercido o mais importante cargo da Polícia Civil como chefe de polícia por 3 anos, sem dúvida nenhuma, vai embasar a minha atuação na Assembleia Legislativa. Mais na frente, eu gostaria de lhe ter aqui para a senhora nos dizer qual que vai ser mais difícil. Também conosco, muito bom receber Bernardo Santoro, que é advogado, mestre em Direito e Economia e também consultor de políticas públicas e diretor executivo do Instituto Liberal. Doutor Bernardo, muito bom tê-lo aqui, bem-vindo. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Tá certo, num tema que preocupa, assim, eu digamos assim, na lista, nessa última eleição, por exemplo, foi acho que um dos temas mais debatidos, né? Sim, eu acabei, inclusive, sendo um dos, vou dizer, o principal redator do plano de governo do pastor Everaldo, da Presidência da República, então essa questão foi muito debatida.
E é uma situação interessante porque o que eu vejo hoje sendo feito, pensado pelo governo federal, vai numa contraposição ao que eu entendo que seja mais efetivo para que a gente possa ter uma maior segurança pública, que tem a ver com redução do Estado, foco na segurança pública, até do ponto de vista de investimentos, redução de certas leis, como é que eu posso dizer assim, que não deveriam estar sendo, de certas condutas que não deveriam estar sendo criminalizadas, enquanto que as condutas verdadeiramente criminosas são negligenciadas, tanto do ponto de vista processual quanto do ponto de vista de peso da pena. E, quer dizer, além disso, se isso não fosse suficiente, uma concentração muito grande de poderes na União Federal, quando, na verdade, a gente devia estar buscando uma descentralização do combate ao crime. É típico, Bernardo, a gente ainda está apresentando e o debate já começou, vai ser quente. Para completar o nosso trio, Jairo Santiago, que é historiador, doutor em comunicação social e professor universitário da Estácio de Sá. Professor Jairo, muito bom tê-lo aqui, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Rebeca. Espero contribuir, já vendo que o debate já começou, né? E tentando dar um outro enfoque, que meu trabalho foi em cima de mídia, ligado à questão do tráfico no Rio de Janeiro, e creio que isso também seja um componente importante para se discutir isso. Não, a história, se a gente não souber de onde veio, como é que a gente vai saber para onde a gente vai? Não dá nem para pensar. Nós sabemos. Eu lembro que eu fui criada no interior de São Paulo, mas aqui no Vale do Paraíba, na Dutra. Então, eu me lembro que os dois pontos de referência da minha infância eram São Paulo e Rio. E eu estou falando nos anos 60, né? E eu me lembro que, enfim, era uma cidade grande, tinha seus riscos e tudo, mas basicamente, não sei, eu me lembro como... Eu não sentia medo no Rio de Janeiro, não lembro disso, né? Uma coisa assim que nem... Porque a criança, hoje a gente já percebe que existe uma cultura de medo, as pessoas têm outra coisa. Então, a história pode nos mostrar como é que chegamos onde chegamos. Mas vamos lá, o que de certo modo deu o pontapé para esse programa aqui se realizar, e na verdade é um fato apenas, que a gente vai usar, ele não vai ser a essência do programa, ele só vai ser o ponto de partida para um elemento que traz, digamos assim, para a baila um elemento de discussão, dentre tantos que a gente sabe, e a gente tem plena consciência que não tem como exaurir tudo nesse programa, mas como tentar entender um pouco, pelo menos entender um pouco melhor a situação. O governador Pezão, que é o governador aqui do Rio de Janeiro, o fato, portanto, é pertinente ao estado do Rio, mas provavelmente é algo que também está acontecendo em outros estados, diante de assumir o governo e tudo mais, tomou uma medida de congelar. Ele não disse que não é cancelar, é congelar recursos que estavam destinados à segurança pública. Então, já está dizendo que, de repente, UPPs que seriam já em breve instaladas vão ter que esperar, né, novos policiais que estariam entrando. Quer dizer, a gente não sabe exatamente onde seria o corte, mas isso está gerando, do jeito que está, já está tão difícil. Então, como é que vocês veem, por exemplo, essa situação específica, e a gente usa isso como um ponto de partida para esse desafio que a gente vê o Brasil, porque a gente usou o exemplo do governador Pezão, mas a gente sabe que o Brasil, nesse ano de 2015, está entrando em recessão, a gente já está num momento de crise. Então, isso que está acontecendo aqui, provavelmente já está acontecendo em outros estados, se não está, poderá acontecer. Como é que isso afeta? É uma questão também, a gente sabe que de finanças, mas é só disso? Como é que fica? Bom, começo? Pode começar. Damas, então, primeiro. Primeiro de tudo, eu queria dizer que o governador Pezão, na condição de vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, de coordenador de infraestrutura, ele acompanhou ao longo dos últimos 8 anos, né, todo esse investimento feito na segurança pública. Para se ter uma ideia, no início do ano de 2006, se investia não mais do que 2 milhões. E hoje, o investimento da Secretaria de Segurança chega ao indicador de 8 bilhões. Né? Então, 8 bilhões. Bilhões? 8 milhões. Milhões, 8 milhões. Então, na verdade, a gente vê que esse investimento ele vem sendo feito de forma contínua e efetiva. Para dar um exemplo do lugar de onde eu venho, da cidade da Polícia Civil, nós tivemos 8 bilhões, tá? Eu ia dizer 8 bilhões. Bilhões, Por isso que você falou milhões, não, exatamente, porque bilhões, bilhões, faz exatamente. Mesmo. Porque nós fizemos um investimento na cidade da Polícia de 170 milhões em um único equipamento da Polícia Civil. Uau! Tá? Um equipamento que conjuga, né, 13 delegacias especializadas e um equipamento que
coloca reunidas essas delegacias, porque eu posso estar investigando o tráfico e descobrir que, eventualmente, aquela quadrilha também faz um roubo de veículo. Inteligência, portanto. Então, inteligência, equipamento, tecnologia, esse norte de uma polícia investigativa. Então, se vê, se nós fôssemos falar aqui, pontuar os investimentos das UPPs, nós estaríamos vendo. Eu, em 3 anos, inaugurei 33 delegacias de polícia. Então, não foi apenas a vontade da chefe Marta Rocha, foi um programa de governo todo um projeto que elegeu a política de segurança não como uma política de governo, factível a mudanças de 4 em 4 anos, mas elegeu a política de segurança como uma política de Estado. E é assim que ela tem que ser entendida. Independente do seu governante, tem que haver esse compromisso. Então, me parece, não há dúvidas, e você colocou isso de uma maneira muito precisa, não há dúvida que a situação econômica do país não é uma situação confortável. E isso efetivamente vai se repercutir nos estados. Quando o governador Pezão toma a decisão de fazer essa análise da contenção dos gastos, é aquilo que a dona de casa faz na sua casa, né? Se a luz aumentou... aumentou, e está todo mundo Então, o que eu vou fazer? A mamãe vai lembrar a gente que não pode, nós vamos lembrar os nossos filhos, que não pode ficar a luz acesa, que o ventilador não tem que ficar ligado à toa, que o banheiro tem que ser... Então, a gente vai se colocando. Então, na verdade, o que o governador Pezão indicou não é acabar com os projetos da segurança pública, mesmo porque a gente tem aí a possibilidade da Maré, já temos a ocupação do Exército para o PP da Maré, já está sendo anunciado outro. Há concursos públicos na área da Polícia Civil em andamento, na Polícia Militar também. Então, é o seguinte, antes de eu começar o projeto, eu vou verificar o meu orçamento e fazer, né, o dever de casa, reduzir o custo aonde for possível reduzir e jamais deixar de entender a segurança pública como uma política de Estado e não uma política de governo factível de 4 em 4 anos. Entendi. Eu queria fazer uma contribuição, primeiro, endossando essa análise. É evidente que tanto o governador Sérgio Cabral quanto o seu vice, agora governador, eles tiveram a principal preocupação deles, sem dúvida, foi a questão da segurança pública. A impressão que eu tenho é que o ex-governador tentou construir para si a imagem de o governador da segurança. Se os resultados foram os esperados ou não, aí vai dar análise de cada um, mas a tentativa me pareceu bem clara, né? Isso posto, a gente não pode deixar também de levar em consideração que nós estamos agora entrando num período de crise econômica, isso a gente não pode ignorar, especialmente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, quando nós vimos nos últimos anos uma reforma da lei dos royalties do petróleo, que hoje, de certa forma, é a principal fonte de receita do Estado do Rio de Janeiro. Por outros motivos internacionais e nacionais também está em crise. A questão dos royalties é um primeiro problema de vontade política e de uma nova divisão, e se isso não fosse suficiente, ainda teve essa crise, tanto no que tange a Petrobras, quanto no que tange a própria queda dos preços de petróleo em nível mundial, que obviamente repercutiu na redução de receita pública para o Estado do Rio de Janeiro, mas nós também não podemos esquecer que o ICMS do Rio de Janeiro é um dos mais altos do país, né? Então, assim, nós também temos uma receita muito grande nesse sentido, e a gente também tem que trazer, a gente não pode também só ficar culpando os outros, né? O outro ou os outros. Nós temos também que fazer uma reflexão interna de quais são os erros do ponto de vista administrativo que levaram o governo a tomar esse tipo de medida. Posso dar um exemplo, né? Nós temos hoje um ralo de dinheiro público no Estado do Rio de Janeiro no que tange a previdência dos servidores estaduais. Anto de corrupção, malversação de recursos, tem que ser revisto, tem que ser aprofundado, investigado. Nós temos uma dispersão de recursos em outros temas que não são típicos de um Estado resolver. Tem que enxugar a máquina. Enxugar a máquina. Até tem nós temos que também citar isso, que o governador exigiu um corte de 20%, se não me engano, de 20%, acho que a deputada pode até explicar melhor, um corte de 20% em todas as secretarias, né, de receita. Então, a gente tem que levar isso em consideração, que há um esforço nesse sentido de racionalização das despesas públicas, mas nós não podemos deixar de levar em consideração que
segurança pública ainda é a principal função de Estado. Isso para qualquer nível ideológico. Se a gente pegar liberais, social-democratas, todos eles têm como visão básica a ideia de que segurança pública é a principal função do Estado. Está alto na prioridade da agenda. E que, portanto, deveria ter realmente uma quantidade grande de investimento nesse setor, ainda que às custas de outros setores menos importantes. Rapidinho, porque eu volto com o senhor quando a gente voltar, que a gente já tem que fazer a virada, mas por favor. A segurança pública realmente é uma área que coloca para cima os governos, mas também joga para baixo os governos. Vejamos aí o PP. Tem dado sinais de crise, alguns problemas no Alemão, na Maré, a situação não está sob controle, eu não concordo com isso, e pode colocar em xeque o governo. E aí, associado à diminuição dos investimentos, temos que ver como isso vai parar. E considerando que a violência no Rio de Janeiro, a gente não sabe, por exemplo, o que acontece no Acre. Você falando de Belém já é uma grande cidade, ninguém sabe. Mas Rio Branco o que acontece no Rio de Janeiro... É uma cidade pequena, mas é uma cidade... O Acre, quer ver uma característica interessante do Acre, já que o senhor mencionou? Não que eu seja tão especialista no Acre, mas o Acre, ele é fronteira. Ele está muito próximo ao Rio Branco, é um estado pequeno e um estado que está ali cercado. Então, a gente sabe que ali a questão de milícias, a questão do tráfico de drogas, a questão da facilidade de imigrantes, pessoas que queiram entrar, é uma fronteira muito fácil, uma fronteira seca, né, que a gente fala. Ou você só atravessa um rio desse lado aqui, é o rio, é uma cidade, do outro lado já é a Cobija, na Bolívia. Mas a questão que eu estou tentando dizer é o seguinte, o que acontece no Acre... Alguns especialistas podem até dizer, mas o que acontece no Rio de Janeiro... Todo mundo diz. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, entendi. Viajando pelo Brasil, aqui e ali, as pessoas, quando falam Rio de Janeiro, a primeira pergunta que dizem é essa. É isso mesmo que está acontecendo? Jairo, é simples. Sabe? A mídia, ela também, ela cria um efeito O maior polo audiovisual do Brasil está no Rio de Janeiro. Quando eu digo polo, eu não estou falando apenas de uma emissora. O polo produtivo de audiovisual do Brasil é o Rio de Janeiro. Então, digamos assim, tudo que acontece no Rio é alardeado para os 4 cantos do planeta, não é só do Brasil, não. Né? Enfim, daqui as pessoas até... não quero lá não, tenho medo. É como se tivesse, a gente fala, não. Ou então eu conheço pessoas que vêm aqui e falam, nossa, não, do jeito que falava, eu achava assim que era tiroteio para todo lado, até que é mais tranquilo. Mas a gente sabe que pode haver. Isso me leva, então, à pergunta que eu quero debater nesse segundo bloco. Qual, para vocês, é a maior deficiência? Hoje pode colocar a diferença a pergunta, qual é o maior desafio, que é uma forma até mais positiva de colocar a pergunta, mais produtiva, né? É fácil apontar deficiências, desafios pelo menos apontam para algo que se caminha. Para cada um de vocês, qual que vocês veem como sendo o maior? E eu começo contigo, tá, Jairo? Qual que vocês veem, na volta, qual que vocês veem como sendo o maior desafio da segurança pública brasileira? Do Rio de Janeiro, obviamente, que é o caso de estudo de vocês, de trabalho, mas também de todo o Brasil. Quero saber o que vocês sabem do Acre. A gente volta já já. Cabeça pra cima. Eu quero mais.